Só para o estado do Rio de Janeiro, são 10 bilhões de reais que não foram pagos. Isso é equivalente ao orçamento do estado do Rio de Janeiro com as suas polícias. Eu vou repetir, o que esse grupo econômico deixou de recolher ao estado do Rio de Janeiro é o orçamento todo do estado com as polícias dele. Isso mostra como o combate ao crime não pode ser só lá na ponta, só no varejo. Precisa ser nessas estruturas financeiras que corroem a segurança pública do Brasil. Dani, o Cláudio Castro, que se diz tão combativo contra o crime, né? O que ele fez em relação a esse grupo? Nada. Pelo contrário, né? Houve, por decisão e com o suporte do governo do Rio de Janeiro, uma decisão da Justiça do Rio, que quando São Paulo conseguiu bloquear, e por meio da ANP, o que aconteceu, né? A Fazenda chegou, o Ministério da Fazenda chegou, olhou o problema da Refit e falou, vamos cair para cima. Junto com isso, o governador Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, olhou o problema da Refit e falou, vamos cair para cima, porque só para o estado de São Paulo, a Refit, FIT, eles vão mudando de nome, sabe? Quando a coisa aperta, era Manguinhos, aí ficou inoperável, virou Refit, aí ficou inoperável, virou FIT. Só para São Paulo, esse grupo deve quase 30 bilhões de reais. E toda vez que você estrangula, chega para cobrar, coloca na dívida ativa, liquida, muda todo o esquema e tal, é uma verdadeira operação de guerra para não pagar imposto. Então, tudo bem. Então, São Paulo foi para cima e o governo federal foi para cima e conseguiu travar a operação da Refit. No Rio de Janeiro, em defesa dos interesses econômicos, que veja, o Rio é roubado, o estado do Rio é roubado, porque na prática, sonegação de imposto é roubo de dinheiro público, porque você tira dinheiro do investimento, você tira dinheiro da polícia, você tira dinheiro da educação, você tira dinheiro da saúde, e entra na justiça dizendo, olha, eu preciso voltar a operar para preservar os empregos aqui do meu pessoal, inclusive no estado de São Paulo. E a Justiça do Rio vai lá e fala, não, manda bala, com aval, anuência, né, do atual governo Cláudio Castro. E aí teve aquela cena em que o governo federal vai ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, o que está logo abaixo do Supremo, para derrubar a decisão do Rio de Janeiro, o que acontece, e a AGU vai em termos muito fortes, dizendo, olha, essa decisão da Justiça do Rio coloca em risco a percepção sobre o comprometimento do sistema judiciário com a idoneidade, termos fortes. E o STJ derrubou. Ao mesmo tempo que o Tarcísio de Freitas foi até o Supremo Tribunal Federal falar com o ministro Luiz Edson Fachin, dizer precisa cassar essa decisão do Rio de Janeiro. Primeiro, que ele está interferindo no meu estado, que é o estado de São Paulo. Segundo, que não faz nenhum sentido você permitir uma empresa que está sonegando para todos os entes federativos onde ela opera, inclusive o federal, continuar operando com base no lucro da sonegação. Aí tem aquele projeto do devedor quanto mais, que está lá em Brasília. Tem, que hoje a Gleisi trouxe a informação de que o Hugo Mota escolheu o Antônio Carlos Rodrigues. O deputado Antônio Carlos Rodrigues é uma figura interessante, é sui generis, desses que a Letícia gosta de falar para espelhar a loucura que é a política no Brasil. Porque, formalmente, o Antônio Carlos Rodrigues, o partido da vida dele qual é, Daniela? O PL, de Jair Bolsonaro. E você fala, nossa, o Hugo Mota pegou um projeto do interesse do governo que trata de devedores contumazes, que o Centrão passou muito tempo segurando para ele não ir para a pauta e botou na mão de novo de um aliado do Jair Bolsonaro. Não. O Antônio Carlos Rodrigues é assim como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele foi ministro de Dilma Rousseff. Ele é do PL, Diego, PL raiz, aquele PL que antes era Centrão raiz, mas que foi modificado pela chegada do gene bolsonarista, né, do gene da família Bolsonaro, tanto que ele está de saída do partido. Ele está fora do Brasil essa semana, disse que não estava sabendo ainda, que tinha ficado sabendo por terceiros e que voltaria na semana que vem para poder tocar as coisas. Mas para o governo, você viu, né, tanto que quando a Gleisi falou, eu falei, então ainda ficou com um amiguinho, porque ele é próximo do Palácio do Planalto, em especial do ministro da Fazenda. Vamos ver o que acontece a partir daqui, né? Se o projeto anda, né, Letícia? Ah, Letícia, o sinal está oscilando, mas vamos ver. Diga lá.
Agora voltou? Voltou. Vocês me escutam? Uhum. Não, sim, o Antônio Carlos Rodrigues, inclusive, é desse daí da época do Valdemar, próximo do Valdemar. Ele é realmente outro tipo de... Não é bolsonarista, pele bolsonarista. Mas, o que eu ia dizer, o Ricardo Magro, esse projeto do devedor contumaz, a gente escuta muito aqui, né, que ele foi feito sob medida para o Ricardo Magro. E o Ricardo Magro, né, o dono da Refit, Fischer, desse grande esquema que foi que a polícia bateu a porta hoje, ele é uma das grandes figuras que, no momento, deixam muitos políticos preocupados aqui em Brasília e nos estados também. A gente sabe, assim, de escutar conversas, né, nos bastidores, porque o Ricardo Magro, já há bastante tempo, Magro tem uma relação muito, muito próxima com um certo governador, ele tem uma relação muito próxima com um senador importante, com parlamentares, com deputados. Então, ele, assim como o Daniel Vorcaro, que a gente estava falando, passou a semana passada inteira falando de Daniel Vorcaro, do dono do Banco Master, o Ricardo Magro é outra figura que deixa os políticos muito preocupados com o desenrolar dessa investigação. Então, quando a polícia pega e faz isso tudo hoje, coloca no alvo não apenas ele como um monte de familiar magro, chega com uma operação desse tamanho, apresentando números como esses, mostrando, olha, aqui o esquema, a gente sabe que sempre esses grandes esquemas, eles, para existirem ao longo do tempo, eles precisam de um suporte vindo de cima. E o de cima é também de Brasília, de gente importante que acaba mudando uma regra ou afrouxando uma outra regra para que aquele esquema possa continuar andando. Esse projeto de devedor contumaz ficou um tempão parado no Senado, agora está parado na Câmara. Então, assim, falta interesse da classe política para levar ele adiante. Vamos ver o que vai desenrolar, o que vai acontecer com isso, porque, assim, já passou no Senado, quando teve a outra operação em agosto, chegando no setor de combustível, agora, hoje, o presidente da Câmara encontrou ali, tá bom, tem um relator aqui para trazer para isso, se ele vai andar de fato, como vai andar e o que vai acontecer. Só que, de novo, aos olhos de olhar para uma situação como essa, como que isso existiu por tanto tempo, como que a gente sabe, o governo sabe, fala-se há muito tempo já que existem grandes devedores com esses números astronômicos, como que esse buraco não foi tapado até hoje. Vamos esperar para ver se agora, depois de tudo isso que está sendo trazido à tona, pelo menos esse buraco da sonegação fiscal, ele seja fechado, Diego. É só para dar que a Letícia traz esse contexto político, né? E eu acho importante, por exemplo, um dos principais dirigentes da FIT, quando ela era Refit, enfim, era braço direito do senador Ciro Nogueira, quando o Ciro Nogueira era Casa Civil, ministro da Casa Civil de Jair Messias Bolsonaro, braço direito mesmo, com um cargo, inclusive, dentro do governo, né? Então, essa é a teia intrincada, esse é o grau de interseção ou de interlocução que esse cidadão, Ricardo Magro, foi conquistando, né, ao longo dos anos em Brasília. Pois é, estava vendo aqui que o Hugo Mota também foi homenageado em Nova York, acho que num evento patrocinado pela... Quando tem esses eventos lá fora, seminário, por exemplo, que teve em Portugal, não necessariamente dentro do seminário, mas o que fazem esses grandes empresários, né? Eles buscam espaços para oferecer eventos paralelos, digamos assim. Então, sei lá, né? Você vai fazer um seminário de direito. Eu vou pegar o último, né? Que fala-se muito que o ministro até não se incomoda mais, que chamem de Gilmar Palusa. Então, Gilmar Mendes, então você pega, né? O evento do ministro Gilmar. É um evento que tem gente do direito, não só do Brasil, mas de outros países do mundo. Ele tem muito contato com as universidades de Frankfurt. Ele é um dos juristas, dos constitucionalistas mais respeitados pelas universidades europeias, Barroso, etc. e tal, enfim. Ele vai, traz gente de colegas desses outros países e monta uma programação extensa. O que faz, por exemplo, um grande empresário
ao estilo deste, né, que busca conexões. Porque aí o evento não junta só juristas, ele convida senadores, deputados, secretários de Estado, governadores que vão, passam 1, 2 dias e voltam e tal. Então, se eu, Daniela, sou uma pessoa que tem muitos interesses, tenho aí 30 bilhões de reais de dívida, que eu estou rolando há muitos anos, ou enrolando, ou fugindo há muitos anos para não pagar, ele nem mora no Brasil, o Ricardo Magro. Ele não mora fora. aqui? Não, ele mora fora. Ele não mora no Brasil. Que eu faço? Alugo uma casa próximo, fecho o melhor restaurante da cidade. É o que faz, por exemplo, o Grupo JF. Para ficar num exemplo, fugir aqui né? Pega uma senhora casa, fecha o melhor restaurante da cidade e oferece uma recepção para 30, 40 convidados. Então, é mais ou menos assim que operam para poder se apresentar, fazer contato, etc, etc. Pois é. Vamos seguir de olho nos desdobramentos dessa operação, né? Ela está avançando. Vamos ver o que surge daqui para frente, se esse projeto avança em Brasília também. A conferir. Vai ter que ser na base da porrada, parece, porque lá no Senado passou depois que teve a Carbono Oculto. Teve que ter a operação. E aí, hoje, também encontrou um relator depois que teve um desdobramento da Carbono Oculto.